Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Diante de tudo isso que a gente está vivendo. E essa palavra tem 2 textos base. E o primeiro deles é um dos meus textos favoritos, que é Gálatas 5:22. Se o Vitor puder... Isso, já colocou. Obrigado, Vi. Vejam bem, vamos ler juntos esse texto? Eu amo esse texto. Mas o fruto do Espírito é... Não, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é... O fruto do Espírito é... O fruto do Espírito é... Não me fale que você tem o Espírito Santo porque você pula igual pipoca. Você pode pular igual pipoca. E depois você pode se tornar o maior sacrifício de amor por alguém. Dar toda a sua pipoca para sua mulher quando você estiver assistindo filme. Desculpa. Mas o fruto do Espírito, ele se manifesta através do amor. Você pode orar em línguas, Paulo fala sobre isso. Ninguém ora mais em línguas do que eu. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é orar em línguas que vai fazer Jesus conhecido. Orar em línguas edifica você espiritualmente, mas não edifica o seu irmão com quem você convive. E tem mais, você nunca vai ver Deus, mas você pode ver Deus através de alguém que ama. A palavra de Deus diz que nós nunca veremos a Deus com esse corpo aqui. Esse corpo que tem calor, que fica doente, que tem frio, que tem necessidades. Mas todas as vezes que alguém manifestasse uma obra de amor, nós estaríamos vendo a Deus. O fruto do Espírito é o amor. E antes de continuar, vamos estabelecer aqui 2 bases, 2 colunas. A primeira dos frutos e a segunda dos dons. Vamos estabelecer 2 bases aqui. A primeira do carisma e a segunda do caráter. Os últimos dias serão dias em que as pessoas estariam tão frustradas com Deus e com a igreja, e com líderes e com pastores, que elas quereriam morrer sem Jesus. A palavra de Deus diz que haverá um amor esfriando, e a gente já percebe isso. E as pessoas apostatariam da fé, elas abandonariam a sua fé. Por que isso? Porque a cada esquina que nós vamos, nós percebemos que existe uma movimentação pelo carisma sem o caráter. Josué Gonçalves fala algo que eu gostaria de parafrasear nessa noite. Ele diz assim: não basta ter talento, tem que ter caráter. O talento, o carisma, a oratória abre uma porta, mas o que sustenta essa porta aberta é o caráter. Não me fale que você tem Deus pela maneira como você começa as coisas, porque começar não é difícil. Começar é empolgante, é desafiador, é gostoso. Tem um senso de completude, de desejo de vencer, de hesitar. Mas pela maneira como você conclui as coisas. Não é pelos dias primeiros da nossa fé que nós conhecemos se nós realmente amamos a Deus, mas é pelos dias difíceis que nós passamos e o quanto nós nos apegamos a Deus e não ao que Ele pode nos fazer. Depois de estabelecer essas 2 colunas e essas 2 bases, vamos lá. Os dons do Espírito estariam aqui e os frutos do Espírito estariam aqui. E qual é o problema de viver com as 2 colunas?
Por que nós temos que escolher uma em detrimento da outra? Porque enquanto uma vertente só quer saber de frutos, outra só quer saber de dons, e acabam escandalizando, porque os dons atraem, o Espírito Santo derrama dons sobre a igreja, os dons do Espírito são irrevogáveis, não é pelo teu comportamento ou pelo teu caráter que o Espírito vai atuar, ele atua de maneira a edificar o corpo de Cristo, não tem a ver com quem é usado, tem a ver para quem ele é usado. Então, se Deus quiser curar nessa noite alguém aqui, manifestar o dom de cura, Ele vai fazer, independente de qual estado esteja a vida do profeta. Então, se Deus quiser manifestar um dom de fé e ativar a fé desse povo para crescer espiritualmente, Ele vai fazer, independente de quem está pregando. Então, se Deus quiser batizar com o Espírito Santo através da evidência de línguas, Ele vai fazer. Porque os dons edificam o corpo. Mas quando nós vamos para os frutos, nós percebemos a manifestação prática dos dons. Porque para que orar em línguas se eu não amo ao meu irmão? Para que tocar alguém com cura se eu não sei nem dar feedback e follow-up nessa cura? Para que alguém vai manifestar fé e vai ganhar milhares de vidas para Jesus se depois ele não olha na cara da vida que ele ganhou para Jesus e ele não acha que ela é importante? Ele privilegia as multidões, mas ele detesta as árvores. A árvore individual não tem valor para quem gosta só da floresta. Ele gosta do acúmulo das multidões, mas ele não gosta de cuidar dos carrapichos de uma ovelha. A igreja precisa ser grande suficientemente para caber todos os planos de Deus para uma cidade. E precisa ser pequeno o suficiente para caber dentro de uma casa através de um fé. A igreja precisa contemplar os frutos do Espírito sem se esquecer do dom. A gente não pode deixar o Espírito Santo do lado de fora dessa igreja. Ele precisa ter liberdade aqui. Aqui você tem Espírito Santo. Pode trabalhar, pode ministrar, pode revelar, pode profetizar, pode curar, pode aumentar a fé, pode exercer milagres. Hoje é um dia propício para isso. Deus, nós queremos você aqui. Mas que a gente não perca isso amanhã quando a gente sair daqui. Que as pessoas que nos verem na rua não nos vejam como um mau exemplo daquele Jesus que nós oramos, profetizamos, curamos no nome dele. Que os presbíteros da casa, que os conselheiros, que os pastores, com a mesma mão que erguem para Deus, tenham mãos santas e puro coração durante as práticas do dia a dia. Que façam negócios com lisura e honestidade. Que tratem as pessoas com igualdade, que veja que não foi feito para julgar, mas foi feito para amar, porque o fruto do Espírito é o amor. Que guarde a sua língua do mal e o seu falar de falar dolosamente, porque como pode da mesma fonte jorrar uma coisa amarga e doce ao mesmo tempo? Como eu posso bem dizer a Deus com a minha adoração e maldizer o meu próximo, a quem Deus criou? Como posso eu sair do meu lugar de servo e entrar num lugar de senhor e julgador? Não é da minha alçada mesmo, sendo pastor, julgar a motivação de ninguém. A única coisa que eu posso fazer é perceber as atitudes, discernir o que está acontecendo e no máximo, orar e admoestar. Não tenho direito de julgar, não tenho direito de diminuir o valor de alguém. O que posso fazer é discernir, admoestar e encorajar a uma mudança de comportamento. Então, muitas vezes nós vivemos essa dicotomia na igreja, quando nunca foi feito para ser dicotômico. Foi feito para andar junto. Você percebe que esse prédio tem duas paredes que são basilares. Uma divide um lado do vizinho e o outro divide o lado dos kids. Seria manca essa igreja com um lado só. Aliás, nós experimentamos isso no comecinho, quando nós não tínhamos concluído ainda aquele muro de lá. E as nossas crianças muito enérgicas, que a média é 4 filhos por casal. Então, se você está com menos disso, pode ter certeza que vai acontecer alguma revolução na sua casa. Então, acontece que a criançada pulando, gritando, falando alto, brincando, porque crianças felizes fazem isso. Glória a Deus, elas se sentem à vontade na casa de Deus. Nós não estamos criando robôs alienígenas. Nós estamos criando filhos e filhas do Deus vivo, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pessoas saudáveis que estão aprendendo.
não são robotizadas, não tem que saber todas as regras de etiqueta, estão aprendendo. E aí a gente ouvia eles gritando porque não tinha porta. E ficava uma coisa estranha aqui. Então pense, como seria essa casa sem uma das colunas? E por que nós precisamos viver a nossa vida manca, sem caráter? E por que precisamos viver a nossa vida manca, sem poder de Deus, sem os dons do Espírito? Porque na verdade, quando você quer engravidar, meu irmão, você não quer uma bela palavra, não é verdade? Minha irmã, né? Irmão não engravida. Irmã, você não quer uma teologia perfeita, você quer alguém cheio do fogo do Espírito Santo, tocando a mão no seu ventre e dizendo, abra-se essa madre, se preferência uma veinha do coque, fazendo assim, né? Aleluia, glória a Deus, e dá tudo certo. Você sai dali curada. Porque quando o teu casamento está na ruína, você não quer saber se é pós-milenista, se é como chama? Calvinista. Não, você quer saber se Deus tem poder de trazer de novo a vida nesse casamento, a alegria nesse casamento, a paz nesse casamento, o desejo um pelo outro nesse casamento, se Ele é capaz de quebrar os trabalhos feitos contra esse casamento, não é verdade? É isso que você quer. Quando você quer resolver um problema, você quer os crentes do fogo, os crentes do poder. E por que então não cultivar poder todos os dias? Porque nós vivemos no criticismo. A nossa base, quando é escolhida por frutos apenas, a gente esquece que um dos frutos é a bondade. E a língua ferina começa a falar de todo mundo, que é usado pelo Espírito Santo, mas às vezes não tem caráter. Mas também, por outro lado, poxa vida, por que você não faz jus a esse testemunho desse cara que você carrega, esse Jesus que você carrega dentro de você, esse Espírito Santo maravilhoso que está dentro de você? Por que você não faz jus a esse Jesus e para de envergonhar o nome dele com atitudes pobres, medíocres, pequenas, ferinas? Então, quando nós vemos que o fruto do Espírito é o amor, e do amor provém todos os outros, a paz, a alegria, a amabilidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Põe para mim na tela, por favor. A gente percebe que o amor, ele precisa ser próprio antes de ser ao próximo. Mas a exacerbação nesta era do amor próprio tem gerado uma geração narcisista, que só pensa em si, só olha para si, só vê a sua própria necessidade. E narcisista não tem nada a ver com cristão. O Evangelho de Cristo é discipular as nações, é cuidar das vidas, é levá-las a conhecer Jesus, é pregar boas novas, é dar boas notícias a quem está sofrendo, desamparado, sem esperança. O Evangelho do amor, apesar dele se amar, porque é claro que o amor ao próximo começa com o amor próprio, mas ele não exacerba ao ponto de se tornar narcisista, focado no seu próprio umbigo. Ele enxerga o entorno, ele vê a necessidade, ele olha o pastor de cabelo branco com 38 anos de idade, porque não tem como concluir tudo sozinho. Ele olha o irmão que está cuidando da feirinha todos os dias com fidelidade, ele honra. Ele honra o irmão que está a pé, passando por um momento difícil financeiro, ele dá uma carona. O Evangelho do amor próprio não esquece o amor ao próximo, porque aquele Evangelho que esquece o amor ao próximo, ele não é o Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho do Narciso. E aí nós seguimos. O amor, ele não precisa de defesa, o amor precisa de prática. Você não precisa defender eu amo, você precisa praticar o amor, e todos saberão que você ama. Ele não precisa de uma ideologia. O amor eros, o amor ágape, o amor incondicional de Deus. Não, o amor filos, o amor de amigo. É tudo bonito isso na teoria, mas na prática é mais ou menos assim. É o amor que protege, é o amor que dá um pirulito para a criança que está chorando, é o amor que dá uma carona para que ela não pegue chuva, é o amor que oferece a vaga preferencial para outra pessoa, é o amor que se coloca depois, porque se ama ao ponto de amar a Deus primeiro. O amor é a base dos frutos.
Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é, por favor, tenha amor próprio, mas não exacerbe este amor próprio, porque não tem nada a ver com o evangelho de Cristo ser narcisista. Segundo, a fidelidade, que é um dos frutos do Espírito Santo, e creio eu que é um dos frutos faltantes na nossa sociedade atual, a fidelidade que nós não encontramos mais nas amizades, que nós não encontramos mais nos casamentos, a fidelidade que não encontramos mais nas igrejas, a fidelidade que não encontramos mais nas relações de trabalho. Essa fidelidade, ela é tão manifestação do fruto do Espírito, que você está cheio do Espírito Santo quando você é leal a alguém. Essa lealdade, ela fala de um traço do caráter de Cristo, que mesmo contra os seus próprios interesses, preferiu fazer a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Mas existe uma fidelidade aparente. Tem uma fidelidade que é aparente. É aquela fidelidade costumeira. É aquela coisa de vestir a aliança. Hoje eu ia cortar o cabelo, Ana falou, você não vai pôr aliança não? Eu disse, uai, vou? É que eu ainda não terminei minha rotina. Eu lavo o rosto, eu faço as rotininhas assim. Põe desodorante, depois eu ponho aliança. É meu costume. Mas eu falei, por que tu está perguntando? Eu tenho uma aliança contigo independente disso aqui. Eu já vi homens com aliança no dedo, olhando um monte de gente, de maneira maliciosa, cantando gente e trocando cartão. E eu, quando vou para a academia sem aliança, porque eu não quero amassar minha aliança com aquela barra, tudo que eu vejo é a barra e a parede. E eu sei exatamente como é a parede em frente de mim e a barra. O resto eu não sei. Sabe uma coisa? Fidelidade é uma questão do coração, não é uma questão da aparência. Você pode estar aparentemente fiel, mas dentro bastante infiel. Você pode vir na igreja e sair daqui jantando, irmão, comendo de sobremesa, pastor. Você pode inclusive fazer reuniões assim, reuniões carnais, com a desculpa de ter uma comunhão, buscar uma divisão. Existe a fidelidade que é aparente, mas a fidelidade que importa é a do coração. É essa que tem temor ao Senhor. É essa que não faz besteira. É essa que simplesmente foca no seu propósito e no propósito de Deus. É fruto do Espírito fidelidade. Jesus não estava querendo parecer fiel ao Pai, ele simplesmente foi. Jesus não estava querendo parecer fiel aos discípulos, ele simplesmente era fiel aos discípulos. Jesus não era só aparentemente religioso e ia na sinagoga de sábado, não, ele era fiel às Escrituras, ele amava ler as Escrituras e aprender delas. A fidelidade aparente não muda nada, a fidelidade de caráter muda tudo. Sabe, me preocupa perceber que dentro do nosso meio, a gente fica com medo de amar a Deus sem reservas, medo de amar ao próximo sem reservas, porque tem faltado tanto amor e tanta fidelidade no nosso meio, porque tem faltado tanto carinho, tanta bondade na nossa sociedade, que sabe o que nós fazemos? Nós preferimos criar uma grade, levantar um muro, do que construir uma ponte de amor. Porque a autoproteção parece mais vantajosa do que o altruísmo. Porque amar a si mesmo e proteger os seus ideais pode parecer mais interessante do que ser cristão de verdade. Mas não aqui. Aqui não. Nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor para manifestar as obras do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Nós somos um povo que carregamos a marca da promessa, mas ela não é uma marca
aparente, ela é uma marca que consumiu o nosso coração. Nós temos um Senhor e Deus, Ele rege a nossa vida. Eu decido a partir de Jesus, eu tenho uma visão a partir de Jesus, eu olho para as pessoas a partir de Jesus, eu faço minhas decisões, tomo minhas decisões a partir da vontade de Jesus. Eu não tenho preocupação com o que vai parecer, porque eu estou muito interessado no que de fato é. E a gente fica com medo de amar, porque a gente está protegendo, na verdade, uma dor. A dor de ser traído, a dor de se entregar, a dor de se arriscar. Porque quem me garante que não vai dar ruim isso? Porque quem me garante que eu devo confiar mais uma vez em quem me abandonou? Porque quem me garante que existe igreja diferente da que eu já fui? Porque quem me garante que Deus Pai é bom? Porque o meu pai não prestou muito. Você talvez pense assim, fala assim, repete essa frase várias vezes, e você cria barreiras de proteção à sua dor. E Deus não pode entrar num lugar de dor se você não permitir o acesso. Essa noite é uma noite de mudança de sorte, não só porque nós estamos encerrando o mês para começar um novo mês, mas porque fevereiro foi profetizado que seria uma transição. Então hoje vamos deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e ver se nós não estamos criando barreiras para o amor de Deus entrar, se nós não estamos fazendo o papel de julgar aquilo que nós deveríamos fazer o papel simplesmente de amar, de aceitar, de mudar a perspectiva. Não está nem no script da mensagem, mas eu lembrei de 1 João 4,18. Quem é crente mais velho pode repetir comigo assim: o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Vou repetir: o perfeito amor lança fora o medo. Bom, se eu estou me protegendo de amar, eu também estou me protegendo do amor. E se Jesus não pode entrar, Ele também não pode mudar. Porque para Ele começar a mudar dentro de você, para então gerar mudanças fora de você, Ele precisa ter a sua autorização. O nosso Deus de amor é também o nosso Deus de bondade, de misericórdia. E o que nós temos percebido, que crentes que não amam são medrosos. Eles têm medo da traição, eles têm medo do risco, eles têm medo do amanhã, eles têm medo de tudo, porque na verdade a confiança deles está naquilo que eles podem controlar, não está no Deus que controla todas as coisas. Eita, que pesado isso, Deus. O crente que não ama, que se protege do amor e de amar, ele vive com base no medo. Ele tem medo de se relacionar e ser mais uma vez machucado. Ele tem medo de servir e mais uma vez ser usado. Ele tem medo de se entregar e mais uma vez ser traído. Ele tem medo, só que o medo é o oposto da fé em Deus, porque o medo é a fé no erro, o medo é a fé no pecado, o medo é a fé na ausência, o medo é a fé na infidelidade, o medo é a fé no que vai dar errado. Nessa noite nós vamos romper com o medo no erro e nós vamos colocar o nosso amor em exercício e dizer: Deus, eu confio em Ti, o perfeito amor lança fora todo o meu medo. Eu não vou andar em desconfiança, eu não vou andar em traição, eu não vou andar em riscos que dão errado, eu vou fazer decisões acertadas. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Teu amor me comprou com preço alto, o Seu Filho foi o preço, não tem ninguém mais precioso do que Ele, você deu Ele a mim, é nele que eu vou andar, é através dele que eu vou falar, é por meio dele que eu vou me relacionar. Nessa noite, Deus vai mudar perspectivas do medo para o amor. Se você tem medo de alguma coisa, está na hora de começar a deixar Deus entrar nesse lugar. Porque você não foi feito para ter medo de nada, muito menos da opinião dos homens.
Quantas pessoas que vivem um evangelho medíocre, uma fé pequena, um relacionamento pobre, simplesmente porque tem medo de desagradar alguém. Você está perdendo o seu propósito. Hoje é quinta com propósito. Restabelece o propósito de Deus na sua vida, restabelece a unção de Deus na sua vida, restabelece o amor de Deus na sua vida. Abra mão desse medo. E essa coisa do medo tem tudo a ver com o pecado, ou com o seu pecado, ou com o pecado de alguém. Percebe? A pessoa mente e de repente fica com medo de você. Medo do quê? Por que você está com medo de mim? Caim matou Abel e se escondeu, mas antes o pai e a mãe dele tinham pecado contra Deus e também tinham se escondido. Porque o pecado faz a gente ter medo, mas a santidade nos faz intrépidos como um leão. Por isso que Josué e Caleb conquistaram a terra prometida. Eles não tinham medo, eles se santificaram, guardaram a lei de Deus de dia e de noite. Eles não apartaram da sua boca o livro da lei, eles meditavam na palavra de Deus e caminhavam de acordo com ela. E então eles não tinham medo. Eles enfrentaram os gigantes, derrubaram as muralhas, possuíram a terra, conquistaram os jebuseus, os ananeus, os heteus. Deixa eu dizer uma coisa: você está passando de um lugar para o outro, você está saindo de um estado para o outro. O medo não tem lugar na nova estação. O medo não tem lugar na nova estação. O medo não tem lugar nas novas conquistas. O medo não tem lugar nos novos relacionamentos. O medo não tem lugar no novo amanhecer. Amanhã é 1º de março. A transição acabou. Está na hora de você deixar hoje para trás aquilo que te segurava daquilo que Deus quer fazer você avançar. Eu falo muito de avanço, e eu me considero alguém que tem avançado em Deus, não pela minha força, mas pela força do Senhor. Quantas vezes era para eu ter medo, e eu falo, eu escolho acreditar em Deus. Ele não vai me decepcionar. Pessoas podem frustrar, Deus nunca. E todas as vezes que eu me entrego para Deus, a minha vida é uma semente para Ele. A minha vida não é uma semente para as pessoas. Engano seu, que a gente faz aqui e colhe aqui. Não, a gente faz para Deus e colhe onde Ele quiser. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo você vai ver Ele ali flutuando, dando frutos. Sabe, durante 5 anos da minha vida, eu e minha esposa nos demos por inteiro em Recife. Levantamos uma liderança de jovens. Tínhamos juntado aproximadamente 300 jovens para Jesus na igreja local. Estávamos fazendo um avivamento juvenil ali. O Senhor nos chamou para cá. Com uma desculpa de uma porta de trabalho, Deus me trouxe para São Paulo. E de São Paulo fui ficando em Campinas. E foi acontecendo tudo isso que a gente está vendo. E é uma história que eu ainda nem sei onde vai parar. E me lembro que, voltando de Recife, meu voo parou no Rio de Janeiro, eu peguei um café com leite, um pão de queijo, e eu chorei amargamente naquela mesa sozinho. Como um sacerdote escolhido para o Senhor, eu vim na frente para a família não sofrer adaptação. Vim preparar o apartamento, vim arrumar a casa, vim trazer mudança, desembalar a caixa. Mas no Rio de Janeiro, o Espírito Santo me encontrou. Eu disse para Deus, eu larguei tudo em São Paulo e fui para Recife. Porque você me disse que tinha um povo que era para eu cuidar. E agora você faz para mim um ioiô. Me traz de volta para São Paulo. Me deixa com um povo, mais uma vez, desamparado. Deus disse assim para mim: você ainda é muito controlador, meu filho. Você acha que aquilo que você planta, você colhe do que planta. Mas aquilo que você planta no meu altar. Sou eu que dou a colheita onde eu quiser. Não à toa, a gente vê um pipoco das sementes florescendo. Sementes que eu não plantei. Não, nunca plantei. Mas eu plantei no altar do Senhor. E aquilo que eu planto no altar do Senhor, como Martin Luther King um dia disse,
aquilo que eu retive nas minhas mãos eu perdi, mas aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda tenho. Eita, que realidade poderosa. E isso faz a gente romper com o medo, porque eu não tenho mais medo de plantar, porque se hoje aqui ou lá, acolá, eu estou plantando nas mãos de Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o agricultor do meu jardim, Ele é aquele que faz a semente florescer. Espírito Santo, eu sinto as barreiras dos corações caindo assim, sabe? Parece que eu ouço um barulho assim, fazendo autopreservação não combina com propósito. Você não vai conseguir viver propósito se autopreservando, colocando grades no seu coração. Está na hora de esquecer quem se foi. Bola para frente, lava o rosto, levanta o pó da poeira, sacode, vai-te embora. Até Jesus já disse isso. Foi bem recebido numa casa? Amém. Senta, toma um chá, um café. Ah, não foi? Faz assim e vamos. Não dá tempo de magoar, não dá tempo de ressentir, não dá tempo de colocar um cadeado, porque o tempo é escasso. Jesus está às portas, o propósito há de se cumprir. Você nasceu para ganhar pessoas para Jesus, você nasceu para influenciar outros para Ele, você nasceu para ser um bom exemplo no seu local de trabalho, você nasceu para ser luz, e não se coloca luz debaixo de uma mesa, se coloca luz num lugar alto e de influência e de relevância. Portanto, comece a se acostumar com os lugares de exposição, porque Deus vai te levantar para ser luz onde você estiver. Eu não aceito ser menos do que aquilo que Jesus me prometeu. Ele disse que me colocaria no lugar alto para brilhar a luz dele. Recentemente eu estava no processo seletivo da empresa que eu trabalho. Quero compartilhar com vocês essa experiência porque acho que vai edificar a sua fé. E uma das regras da empresa era que tinha que ter 2 anos na função para poder participar desse processo seletivo. Quem conhece americano sabe que americano é bem by the book. Faz tudo a regrinha direitinho. Então, como o meu processo seletivo era um caráter de exceção, porque eu só tinha 12 meses de empresa, eles me passaram para uma conversa com o vice-presidente do Brasil. Eu acordei cedo para fazer a reunião com ele, era uma reunião online, e ele foi me espremendo, até que chegou num lugar, porque eu estava totalmente encurralado, e ele disse assim: me fala uma coisa. Tudo bem, a gente vai quebrar todos os protocolos da empresa, a gente vai colocar você para dentro, a gente vai pôr você no lugar de influência maior, você vai poder montar a sua equipe, isso que aquilo, mas deixa eu te perguntar uma coisa: como você vai dar conta de fazer tudo o que você faz hoje, mais o que você vai ter que fazer como líder, como gestor? Eu disse: eu não sei. Eu não sei. O nome dele é Diego. Eu disse: Diego, eu não sei. Como eu também não sabia como ia dar conta em 2023 de vencer uma mulher com câncer, fazendo cirurgia e tratamento, uma filha recém-nascida, uma igreja sendo mudada de lugar, uma resistência espiritual incrível. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito em resistência espiritual, uma resistência espiritual incrível. Mas Deus tinha falado para mim que era o ano do fogo, então eu ia passar pelo fogo e eu ia ser aprovado. Eu acho que eu fui aprovado. Então, do mesmo jeito que muitas vezes eu convido os voluntários para a gente fazer uma mega faxina e tem 150 voluntários limpando a igreja sem ganhar nenhum real, simplesmente pelo poder da missão. Não é possível que com um salário desse eu não consiga contratar pessoas para trabalhar. Eu não sei, mas eu sirvo a quem sabe, e eu vou pedir orientação para ele. Ele começou a rir, depois eu descobri que ele é da Assembleia de Deus. Fiquei feliz que eu tinha falado de Deus. Já pensou se eu tivesse escondido a minha fé? Toda vez que ele me encontra, a gente ri. Semana retrasada a gente almoçou juntos. Ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, e aí, tá dando conta? Eu falei assim: cara, longe de ser fácil. Às vezes a gente vai pro Getsemane, sua sangue, mas dá certo. O segredo é esse. Para concluir, Mateus 5,13, a palavra de Deus tem mais uma última realidade para a gente abrir mão dessa autopreservação e começar a praticar esse propósito que você foi chamado para viver. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, você quer viver o propósito de Deus. Você nasceu para isso. Você sabe que tem alguma coisa faltando. Ou melhor, tem alguém faltando aí.
Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para que serve? Para que serve? Exceto para ser pisado e jogado entre os homens. Deus. Olha, rimou, mas não foi de propósito. Sal sem sabor é crente sem valor. É a mesma coisa. O crente não foi feito para ser sem sal. O crente não foi feito para ser neutro. Nós temos posicionamentos. Nós fomos escolhidos, comprados com um sangue precioso. Não foi à toa e não foi qualquer sangue. Não foi sangue de lagartixa, de galinha, de bode que me comprou, não. Foi o sangue precioso de Jesus. Portanto, não tem galinha, não tem bode, não tem pombo morto na porta que possa impedir o agir de Deus. Não tem nada que possa parar o propósito de Deus, daqueles que são sal da terra. Você é um crente de valor, você tem sabor, você tempera, onde você está tem posicionamento, tem diferença. Deus coloca você num lugar alto para você dar testemunho dele. Não está pedindo para você ser perfeito, está pedindo para você ser posicionado. Deus não está pedindo para você ser perfeito, Deus está pedindo para você ser leal. Deus pode fazer muitas coisas com um crente fiel. Muitas coisas. Vamos ficar de pé. O que Deus vai fazer hoje na sua vida? Um dia ele estava passando assim, Jesus estava passando assim, tinha um cego que sempre pediu uma esmola. E ele perguntou assim: o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntar hoje para você: o que você quer que eu te faça? O que você responde? Prontamente o cego disse assim: eu quero enxergar. Mas tem gente aqui que vai vencer o medo hoje. Tem gente que vai vencer a culpa hoje. Tem gente que vai vencer a autopreservação hoje. Tem gente que vai vencer a deslealdade hoje. Tem gente que vai aprender a encerrar ciclos hoje. Porque a nova estação que começa amanhã não combina com o velho homem de hoje. Tawana pregou lindamente domingo a respeito da apuração do processo. Primeiro Deus apura, depois Ele aprova. E quando Ele apura, só fica a coisa mais pura. A coisa que não presta fica no fundo. E todos nós temos alguma coisa que precisamos deixar no fundo e deixar Ele depurar para a próxima estação sermos aprovados. Qual é o medo que você está guardando, rapaz? Qual é a dor que você insiste em segurar a mulher? Qual é a autopreservação que você acha que Deus não vai entrar, Isis? Qual é o lugar de confiança que você tem dado autoridade para o medo? Autoridade para suas próprias falhas de caráter. Sabe, a gente às vezes falha no nosso caráter uma vez, mas a segunda vez é proposital, a gente quer. E sabe por que a gente quer? Porque é difícil mudar. É desconfortável mudar. A gente precisa deixar alguma coisa no altar. Sacrifica alguma coisa, uma vontade nossa, um desejo nosso, um gosto nosso. Sabe, gente, todas as vezes que Jesus te pedir algo, pode ter certeza que do outro lado Ele já tem algo muito maior nas mãos dele para te entregar. O que Jesus está te pedindo hoje? Porque eu tenho certeza que hoje você vai ter que enterrar alguma coisa aqui, nessa velha estação. Você vai ter que enterrar a autopreservação, ou você vai ter que enterrar o orgulho, o medo, ou você vai ter que enterrar a ilusão, sabe? Às vezes a gente se ilude, como se nada tivesse acontecendo na nossa vida, mas é pura mentira, é puro Instagram, não é verdade. Você sabe que não é verdade. Deep inside, quando você vai dormir, né? Você
tem uma coisa que não está legal aqui. E de repente a gente vai deixando no altar e vai vindo uma nova unção sobre nós, porque a estação está mudando de novo. Nós estamos passando da transição para um novo tempo. Então Deus tem um óleo novo, Deus tem um vinho novo, Deus tem uma nova vida, Deus tem uma nova chance, Deus tem uma nova porta, Deus tem novas finanças, Deus tem novos relacionamentos, Deus tem novas pessoas, Deus tem uma unção maior para essa casa. Deus tem mais porque Ele é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Eu não acredito mais, pastor. Como pode isso acontecer comigo? Eu sou muito velho. Tem gente que está dizendo assim, ó, eu sou muito velho. Foi a mesma coisa que Sara disse. Eu sou muito velha para você fazer um milagre na minha vida. Ei, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vem entregar alguma coisa aqui no altar. Vem deixar o medo. Vem deixar uma insegurança. Vem deixar uma autopreservação. Vem deixar um orgulho. Vem deixar uma autoproteção que te impede de avançar para o propósito de Deus. Eu vou contar mais um exemplo, mais um testemunho. Estava vindo para o culto há uns 4 meses atrás, um domingo de manhã, eu e minha linda família, era todo mundo feliz, abençoado, até que uma bênção de um zelador nos alcançou com um demônio de realmente nos encher as picuás. Começa aqui, veja só, ele virou para mim e disse assim, você pensa que você, esse pastorzinho, gente, olhei para ele e falei assim, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Comecei a tirar onda com ele para ver se ele saía dessa bad. Ele porque não sei o que lá, fofoca, mentiram, falaram alguma coisa que eu nunca disse. Vê se eu tenho tempo para me meter em briga de condomínio, galera. E ele começou a me xingar, e me xingou. Eu comecei a filmar ele. Falei assim, eu vou filmar o senhor, porque se o senhor não tomar cuidado com as suas palavras, eu vou lhe processar. Porque aqui eu sou condômino, eu pago minhas contas em dia, eu não fiz nada para o senhor e eu não tenho que lhe justificar. Para de falar besteira. E ele, quanto mais eu falava mais ele gritava. Taona, muito sábia, virou para mim e falou, você não vê que isso é espiritual? Nós vamos ganhar gente para Jesus, vamos embora. Pegamos o carro e fomos embora. Ganhamos umas 10 vidas para Jesus naquele domingo. Certamente era uma dúvida do inimigo se a gente ia cair na carnalidade ou não. Mas durante 3 meses o meu coração ficou fechado com aquele homem. Eu não queria nem ver a cara dele, vou ser bem sincero, sou pastor, mas não queria ver ele não. Eu passava, descia assim, eu lindamente passava direto pro meu carro. Não dava bom dia, boa tarde, boa noite, isso não sou eu. Quem me conhece sabe que eu sou educado, graças a Deus. Não sou eu. E um dia eu estava subindo no elevador, o Espírito Santo falou para mim, até quando? Até quando você vai criar essa barreira com esse homem? Pelo amor de Deus, Jonatas, eu te escolhi para ser muito mais do que isso. Você é maior do que essa ofensa. Você é maior do que a falta de educação dele. Você é maior do que essa fofoca. Você é maior do que isso. Eu te fiz para ser como meu filho. Você é como Jesus. Gente, era janeiro, faz um mês. Cheguei lá em casa, tinha um panetone da hora que a gente tinha ganhado da Cacau Show. Aqueles que a gente demora para abrir, abre só perto da data de vencimento, porque a gente economiza para comer, né? Não sei se na sua casa tem esse hábito. Aí, peguei ele, desci, sem ninguém saber. Olhei para ele e disse assim, olha aqui. Eu quero dizer que você nunca vai poder me destratar, porque eu lhe amo em Cristo. Ele olhou para mim e falou, seu Jonatas, me perdoa, eu fiquei me sentindo tão mal, eu nunca mais fui feliz, eu comecei a perder a noite de sono, uma coisa me perturbava, e eu falava assim, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo perdoado, tá tudo certo entre nós, come esse panetone com a família. Gente, você não sabe a revolução espiritual que foi no prédio por conta disso. Não é uma pessoa, foi o prédio que começou a ser mudado. Todo mundo começou a tratar minha família como príncipes e princesas, sabe? Minha filha, minha mulher, eles abrem a porta, eles carregam a compra, eles querem ajudar na manobra, eles se tornaram assim completamente parceiros nossos. Sabe por quê?
porque eu não deixei criar no meu coração uma barreira, porque Deus não quer isso de você. Você experimentou tristeza, experimentou traição, experimentou dificuldade, experimentou falsidade, você experimentou de tudo, não importa, mas hoje você vai deixar aqui nesse altar isso, aqui, para você viver a sua nova estação. Então diga assim comigo, você que está aqui, fala assim: Senhor Jesus, eu hoje planto no seu altar o meu medo, eu deixo aqui a minha autopreservação, eu não vou mais me magoar, eu vou abrir mão de tudo aquilo que fizeram comigo e que me impede de avançar. Eu abro mão também dos meus pecados. Diga isso: eu peço perdão, Jesus, pelos meus pecados. E se há alguma coisa em mim me impedindo de avançar para a próxima estação, eu deixo aqui, eu planto aqui no seu altar. De hoje em diante, uma nova estação, uma nova estação, uma nova estação, uma nova estação. Nós profetizamos uma nova estação, uma nova estação, uma nova estação, uma nova estação, Deus. Sem medo, sem medo, sem julgamento. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Vamos juntos, vamos declarar essa realidade.